precisamos mais, né? Então eu gostaria que você comentasse essa partida, principalmente as substituições que você fez no segundo tempo, né? Tentando aí fazer com que o Cruzeiro marcasse esse gol, colocando, né, o Thiago e o Moreno, mas acabou que a bola não chegou tanto para eles, e eu queria que você explicasse pra gente como é que você viu esse jogo e também as substituições que você acabou fazendo, mas o Cruzeiro não conseguiu fazer o gol da vitória. Esse empate nos serve de pouco, assim. Nós precisamos, principalmente em casa, vencer, então a frustração é grande. Eu estou tentando de todas as formas encontrar o sistema e os jogadores que possam combinar juntos. No primeiro tempo não aconteceu nada para os dois lados, assim, na minha opinião. O segundo tempo nós voltamos um pouco melhor. As minhas trocas foi pensando em ter mais jogadores à frente, principalmente nas jogadas de lado. Nós temos pelo menos 3 jogadores que são bons cabeceadores na área. Até que aconteceram algumas jogadas de lado, infelizmente nós não soubemos aproveitar, mas nós precisamos reagir rapidamente. Então, mesmo se nós tivéssemos vencido aqui, eu já tinha que estar pensando no Botafogo. Eu tenho que encontrar o melhor sistema, os jogadores que estiverem em melhores condições físicas para chegar no sábado. Talvez eu esteja sendo repetitivo, mas é mais pura verdade, chegar no sábado e conseguir um resultado positivo. Pode ter certeza que é isso que nós vamos tentar fazer. Moza, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. O Cruzeiro até o final do mês fará mais 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Para o jogo contra o Botafogo, ainda será um curto espaço para preparação. Quero saber, depois desse jogo, serão 3 semanas livres entre um jogo e outro. Quais os principais pontos serão trabalhados por você e sua comissão técnica? Bom, nós vamos ter que trabalhar assim, um contexto geral, na minha opinião. É óbvio que nós vamos dar mais ênfase na parte ofensiva, para tentar ter mais combinações, para tentar ter mais variações de jogadas ofensivas, mas nós vamos trabalhar o contexto geral. Na minha opinião, nós podemos melhorar em todos os aspectos do jogo e aproveitar da melhor maneira essas semanas para justamente melhorar a nossa equipe em todos os aspectos do jogo, para termos mais equilíbrio, seja na hora que nós estamos atacando, seja quando nós estivermos defendendo, enfim, resumidamente é isso: trabalhar todos os aspectos do jogo, dando mais ênfase na parte ofensiva. Moza, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Cruzeiro passa mais um jogo sem levar gol, mas segue com esse ataque inoperante que não leva perigo aos adversários. Você pensa finalmente em alterar essa formação, em mudar peças, principalmente nesse setor ofensivo, e a peça de referência no caso, ou você ainda acha que o Cruzeiro está criando o suficiente para vencer jogo, mesmo com o campo não mostrando isso? Bom, nós estamos encontrando, concordo contigo com relação ao equilíbrio defensivo, também concordo contigo com relação à nossa pouca inspiração ofensiva, né? E aí a responsabilidade é minha. Eu, como treinador, tenho que criar situações para nós criarmos na frente. É óbvio que com pouco tempo não é possível, mas não é um álibi isso. Nós temos que, mesmo com uma sessão de treino, temos que criar mais situações. Tudo que tiver ao meu alcance, seja mudança de sistema, seja mudança de jogadores. É cedo ainda para falar que se A ou B ou C vão jogar, mas tudo que tiver ao meu alcance, você pode ter certeza que nós vamos fazer. Então, analisar esse jogo friamente. Eu costumo sempre assistir os jogos no dia seguinte, analisar friamente e encontrar o melhor sistema e a melhor equipe para jogar no sábado. Boa noite, Moza. Thaís Santos, da Rádio 98. Desde que você chegou, né, no comando do Cruzeiro, você ainda não repetiu nenhuma escalação, nem em termos de peças, nem em termos da formatação tática do time. Eu queria saber se isso é o seu estilo de trabalho, se você é adepto dessa questão da rotação, né, e dessas variações táticas de um jogo para o outro, ou
se você ainda está tentando encontrar um padrão, uma identidade para esse time do Cruzeiro. E se for esse o caso, você acredita que a questão dos jogos, tabela, calendário, viagens, um jogo em cima do outro, né? Essa quantidade de mudanças e trocas, isso não acaba atrapalhando o entrosamento, o encaixe da equipe? Obrigada, Moza. Bom, eu concordo com 90% da tua pergunta. As trocas, muitas vezes, na maioria das vezes, é por questão física, realmente, pela sequência. É humanamente impossível fazer um jogo a cada 3 dias e manter um nível físico para esses jogos. A mudança de sistema é porque ainda nós não encontramos o sistema ideal para as características desses jogadores, na minha opinião, pelo menos. Nós já jogamos com 3 zagueiros, nós já jogamos com 2 zagueiros, nós fomos efetivos com 3 zagueiros, menos efetivos à frente, nós já jogamos com uma linha de 4, fomos mais efetivos à frente, mas sofremos algumas situações atrás. Então eu estou em busca do melhor sistema, eu estou em busca da melhor formação e assim, é a minha função realmente fazer isso. Perde padrão em alguns momentos? É óbvio que perde. A mudança de sistema e a mudança de jogadores acaba que, pela falta de tempo, a gente acaba perdendo entrosamento, enfim, mas muitas vezes é por necessidade. Eu estou buscando ainda a formação ideal e o melhor sistema. Então, nesse espaço curto de tempo, eu tenho que buscar solução para nós voltarmos a vencer. 3 jogos nós não perdemos, mas, porém, há 3 jogos nós não ganhamos. Nos últimos 2 jogos nós não sofremos gols, mas nos últimos 2 jogos nós também não fizemos gols. Então, o mais rápido possível nós temos que encontrar esse equilíbrio. Moza, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O time do Cruzeiro, na parte ofensiva, principalmente no primeiro tempo, teve seus jogadores de frente, mais ofensivos, muito presos dentro da marcação das 2 linhas da equipe do Coritiba. Tem como corrigir isso para o jogo contra o Botafogo? Você já disse que tem pouco tempo, mas dentro das atividades você pode fazer isso. Há tempo hábil para corrigir essa situação dos jogadores ficarem presos na marcação adversária? Não, eu tenho obrigação de corrigir isso. Eu, como treinador, tenho obrigação de corrigir isso. E tem tempo hábil para corrigir isso. É óbvio que amanhã provavelmente quem jogou não consegue treinar. A partir de quinta-feira nós vamos já começar a tentar corrigir isso. O Coritiba nos marcou muito bem. Nós realmente no primeiro tempo não criamos tanto, no segundo criamos um pouco mais, não fomos efetivos, mas também não criamos grandes situações, criamos algumas boas situações pelo lado. E a ideia de ter o Thiago, o Marcelo e o Felipe era justamente para pesar a área deles, né? Eles estavam fechando bem o jogo por dentro, e daí por dentro realmente nós não estávamos conseguindo entrar. Então eu coloquei 3 jogadores que são muito bons no jogo aéreo para tentar ter essa situação de bola cruzada da linha de fundo ou bola parada. Nós tivemos até algumas situações. Então é tentar corrigir, atacar melhor a última linha, preencher melhor o campo, a área adversária. E é possível sim, em 2 dias, tentar corrigir isso. Arthur Moraes, Rádio Super. Moza, você já falou do aspecto físico, do desgaste de alguns jogadores, e a cada partida uma escalação diferente. Achar uma equipe base também tem sido um complicador a mais para você? Vamos lá. As trocas são, na grande maioria das vezes, pela questão física realmente. Não é nem porque o jogador não aguenta jogar, é principalmente porque ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho e principalmente por uma precaução de uma possível lesão muscular, né? Então nós não podemos nos dar ao luxo de perder nenhum jogador por lesão muscular. Infelizmente as lesões elas acontecem, fazem parte desse esporte, mas tudo que tiver ao nosso alcance de preservar esse jogador para não correr esse tipo de risco, a gente vai fazer. Então as trocas normalmente são por causa disso. E nós estamos em busca da melhor formação, seja na questão tática e seja na questão dos 11 titulares. Eu não gosto muito de trocar o time titular, principalmente se ele estiver desempenhando, mas enquanto eu achar necessário, eu vou continuar trocando para encontrar esse equilíbrio defensivo e esse equilíbrio ofensivo. Pedro Leite, Sport News Mundo. Moza, apesar da melhora defensiva, é notória a queda de rendimento do ataque do Cruzeiro nos últimos jogos. Em entrevista passada, você já havia até mencionado que as suas equipes não podem ficar sem marcar gols em uma partida.
Como você pretende solucionar essa falta de equilíbrio entre o ataque e a defesa do Cruzeiro nas próximas partidas? Obrigado. Esse é o nosso desafio. Nós encontramos um certo equilíbrio defensivo. Eu fiquei meio pé da vida nesse último lance, que num lateral praticamente lá na bandeirinha de escanteio nós sofremos o ataque mais importante deles, né? Um chute de média distância. Eu já tinha alertado que o Val tem essa capacidade de média distância, mas surgiu a origem da jogada surgiu de um lateral defensivo deles praticamente na bandeirinha de escanteio defensiva deles. Assim, com relação à produtividade ofensiva, cabe a mim treinar mais. Eu tenho certeza que o que leva realmente a automatizar algumas movimentações e o que leva a nós criarmos mais situações ofensivas é o treinamento. É nisso que eu acredito e é nisso que eu vou focar. Então, a responsabilidade de criar mais situações ofensivas é minha e eu vou treinar para criar mais situações ofensivas. Mozart, Josias Pereira do Jornal Tempo, da Rádio Super. Gostaria de lhe perguntar a respeito das alterações propostas por você aí no segundo tempo desse compromisso contra o Curitiba. A gente viu que no primeiro tempo o Cruzeiro já não tinha jogado bem, né? O Cruzeiro teve um futebol muito moroso, né? Não conseguiu produzir o que se espera aqui dentro do Mineirão, mas você só foi fazer alterações 15 minutos depois, praticamente ali no segundo tempo de jogo. Já não poderia ter feito alterações no intervalo, já para tentar mudar um pouco a cara do Cruzeiro? Por que teve talvez essa demora? Você quis dar mais um teste também aí para os atletas? Muito obrigado. Eu tentei corrigir o que eu achava que tinha necessidade de corrigir no intervalo. Na minha opinião, nós até voltamos melhores para o segundo tempo, criamos algumas situações. Teve um cruzamento do Norberto que passou na frente do Wilson ali, que nós não conseguimos empurrar para dentro. E com relação a não troca no intervalo, foi por opção minha mesmo. E eu acredito, assim, na minha opinião, as trocas que eu fiz durante o jogo, elas foram efetivas. Nós realmente no primeiro tempo fomos morosos, eu concordo. Não tivemos o volume que eu imaginava que nós teríamos, infelizmente não tivemos. O início do segundo tempo melhorou um pouco, e com as trocas o jogo ficou mais um jogo realmente de disputa lá no último terço, de bola de lado, cruzamento, escanteio e disputa no jogo aéreo. Nós também não conseguimos criar por dentro, né? Então a nossa opção foi realmente criar por fora e chegar com 3, 4 jogadores na área. Essa foi a ideia, e em alguns momentos nós quase fomos efetivos. Moza, boa noite, Vitor Moreira da TV Alterosa. Moza, o que você, como treinador, precisa fazer para esse time voltar a vencer na Série B? Obrigado. Corrigir o que tem para corrigir, melhorar o que tiver para melhorar, criar mais situações ofensivas, encontrar o 11 ideal, encontrar o sistema ideal. É isso que o treinador tem que fazer, na minha opinião. Não é vir aqui e dar um monte de desculpa, nem é meu perfil fazer isso. Eu assumo todas as minhas responsabilidades. Então a produtividade ofensiva, a responsabilidade é do treinador, na minha opinião. Então eu, como treinador, tenho que aproveitar toda a sessão de treino, mesmo que no espaço curto de tempo, aproveitar, melhorar, encontrar os 11 titulares, encontrar a melhor formação para cada jogo, principalmente no espaço curto, encontrar quem esteja melhor fisicamente para fazer um jogo sólido, um jogo de competição, que a Série B ela demanda isso. Então é isso, não existe muleta, não existe álibi, é treinar, trabalhar e melhorar. Ponto final, eu acredito nisso. Vinícius Nicoletti, ESPN. Em termos de pontuação, 10 pontos em 10 rodadas, imagino que isso aí está abaixo do esperado. O que você projeta aí para fechar esse primeiro turno nas próximas 9 rodadas, pelo menos? Obrigado. Concordo, nós estamos abaixo do que nós queríamos. Eu quero chegar no final do turno pelo menos entre os 8, então é isso que eu projeto. Jogo a jogo e chegar no final do turno pelo menos entre os 8. Eu acho que essa é uma meta palpável para nós e pode ter certeza que nós vamos atrás dela.